Olá, telespectadores da TV Grão-Pará. Mais um bate-papo com Edi Júnior no ar. E a minha convidada de hoje é ela, Thaís Macedo. Ela é ex-BBB, psicóloga, coach, palestrante, minha amiga. Seja bem-vinda no programa Edi Júnior. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui, grata pelo convite. Isso é só um pouquinho da lista, porque se a gente ficasse falando currículo não ia dar tempo. Vamos ser 2 programas, né? Se contar tudo, ser 2 programas. Eu já fiz podcast 3 horas. Então, bora. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu queria falar com você que está em casa, telespectador. Siga nossas redes sociais, @EdiTrindadeJúnior. Lá você pode sugerir os convidados e as pautas. E também o @ da TV Grão-Pará, TV Grão-Pará, tudo junto. A entrevista, além de estar passando aqui na TV Grão-Pará, no canal 14, também passa no canal da TV no YouTube. Canal TV Grão-Pará, tudo junto. Todas as entrevistas, toda a grade regional, tanto o bate-papo com o Edi Júnior, como o DigiShow, o programa É Pra Valer, do meu querido amigo Edson Matoso, e o Esporte na Resenha, que é um programa muito top que passa de segunda-feira falando de futebol. Dito isso, minha amiga Thaís Macedo, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo no nosso programa. Tenho certeza que o bate-papo será um bate-papo muito rico, muita informação. Teve muita coisa já, né, aconteceram na sua vida. E a gente vai ter o prazer e a oportunidade de dividir com os seus seguidores, com os telespectadores. Mas a primeira pergunta logo de cara é: quem é Thaís Macedo? A Thaís Macedo é, acima de tudo, uma filha de Deus Pai, Todo-Poderoso, mas na Terra eu sou filha da Dona Delma e do Dr. Mariano Macedo. Eu sou a mãe da pequena Malu, que vai fazer 10 anos agora em agosto. Sou uma empreendedora. Hoje eu palestro no país inteiro para empresas, no meio corporativo e também em eventos, né? Hoje eu sou terapeuta de relacionamentos, principalmente os tóxicos, os fins deles também, né? Sou mentora de mulheres, mentorio mulheres nessa área aí das relações, nessa área do amor próprio, autoestima, como resgatar essa mulher que se perdeu depois de uma relação que ela saiu com muito sofrimento, né? Eu também sou psicóloga da saúde, clínica, enfim. Eu sou um pouco de cada, né? Quase um homo, né? Multiuso. Exatamente, eu estou vendo aqui que são, né, um pouco de cada, é verdade. Mas, Thaís, vou te ser muito sincero, eu sei que você já deve ter respondido isso inúmeras vezes, mas como foi que a Thaís foi parar nas telinhas da Globo, lá no Big Brother? Pois é, fruto de uma relação mal sucedida na época. Eu estava noiva e fui traída por esse noivo. E uma cunhada minha, que sempre pediu para entrar, desde mandar fita, na época era fita ainda, né, aquela grandona, e ela pediu para eu mandar desde a primeira edição, mas como eu sempre estava me relacionando sério, né, ou por muitos anos com alguém, eu não queria terminar a relação para entrar, mas ela sempre achou que eu tinha um perfil. E aí, como eu fui traída e terminei, ela disse: é hora de tu te vingar. Bora fazer esse vídeo, vamos filmar. Eu não queria, ela fez a minha inscrição todinha e foi assim, deu certo, cheguei lá. E aí, qual foi o ano, Thaís? 2006, vão fazer 20 anos no ano que vem. Já respondeste essa pergunta inúmeras vezes, né? Já. Foi o 6º ano do programa, né? Sim, sexta edição, né? 6ª edição. E aí a Thaís entra num programa em rede nacional, que tem uma proporção muito grande, isso é fato, né, Thaís? E aí a Thaís saiu de lá, e aí a Thaís foi fazer o quê? Que isso é muito importante, porque assim, tem gente, isso é fato também, que depois que sai do Big Brother, intitula ex-BBB, vai trabalhar com isso. A Thaís, eu vejo que a Thaís toca bem pouco, mas a Thaís tem, como você mesmo falou, enumerou, outras atividades. Mas quando a Thaís sai do Big Brother, a Thaís mergulhou no quê?
Logo no começo, a gente surfa onda, né? Na minha época, essa questão das mídias, não tinha Instagram, TikTok, nada disso. No WhatsApp, nem nada. Na época, a gente tinha o Orkut, que tinham as comunidades e tudo mais, era muito incipiente. Esse trabalho de influenciadora não existia ainda. Óbvio que se eu fosse hoje, seria um outro movimento, um outro momento, uma outra explosão, mas não deu para aproveitar tanto naquela época, né? Por conta disso. Mas eu fiz muitos eventos pelo Brasil afora e também fora do Brasil. Viajamos, surfamos a onda nesse ano aí. Eu fiquei morando um tempo no Rio, morei em São Paulo, depois eu voltei para Belém, porque eu tinha raízes profundas aqui, né? Família. Tem uma hora que a gente quer a família. Porque você imagina, você é julgada pelo Brasil inteiro. Eu respondi mais de 3 mil processos de uma única vez, por conta do Big Brother. Então tem uma hora que o conforto e o colo é de pai e mãe, é para onde a gente quer voltar para o ninho, né? Então eu precisei voltar. E eu fui estudar teatro até o dia que a professora pediu para todo mundo ficar pelado na aula, e ali eu desisti da carreira, obviamente. Eu já era uma moça cristã, naquele tempo eu era católica, hoje eu sou uma cristã evangélica, mas não batia com os meus princípios. Tanto é que todo mundo garantiu que eu ia posar nua. Eu tive convite da Playboy e da Sex, na época ainda existiam as revistas, e eu não aceitei para nenhuma das duas, por pudor mesmo, pelos meus valores, pela minha criação, né? Então, naquele tempo, as pessoas, os assessores e os empresários, eles queriam a mulher só para ganhar o dinheiro da revista, porque era 20% ali. E aí, por que eu não fui mais longe naquele tempo? Porque como eu não quis posar, os assessores meio que, né? Então, eles querem um dinheiro maior, né? A fatia maior do bolo. E na época era o que mais dava. Mas fiz paparazzo na época. Hoje acho que já está até fora do ar. Eu acho que nem tem mais. Nem existe. E colhi os frutos disso. Comprei um carro na época. Viajei. Fiz tudo que tinha que fazer. Mas eu tinha um diferencial. Eu já era formada. Eu já era especialista. Eu já tinha ido para São Paulo naquela época. Já tinha feito 3 pós em São Paulo. Eu morei 2 anos lá. Investi pesado na minha formação, então eu tinha uma faculdade, eu tinha os meus cursos de pós. Então fazia sentido eu retomar a minha profissão, eu voltar para a minha profissão. Eu gostava do que eu fazia, sempre gostei, e ficar vivendo de ilusão nunca foi muito a minha praia, assim, vamos dizer. E aí, então, claro, surfou a onda, como você acabou de dizer. Hoje a Thaís trabalha com mentoria, né, Thaís? Com relacionamento, com muita coisa. Conta um pouquinho da tua história neste momento pra gente, que eu acho que é muito interessante. Eu acompanhei algumas coisas, te confesso. Fui bisbilhotar lá alguns casos, por sinal, vem crescendo bastante. Conta um pouquinho pra gente. Isso foi muito despretensioso. Eu comecei a gravar os vídeos no Instagram tem mais ou menos um mês e bateu mais de 15 mil seguidores. O objetivo não era crescer as redes sociais, o objetivo era trazer transformação para a vida de mulheres que estavam sofrendo de relacionamentos, porque é a minha história. Né? Eu fui traída na maioria das minhas relações no passado, eu namorei narcisista, eu namorei tudo que tu podes imaginar. Né? E nunca cheguei no altar, porque eu sabia que o dia que eu queria casar de verdade mesmo, valendo, assinado, registrado em cartório, seria para sempre. Passei por uma mentira, um casamento de mentirinho, um engano. Então, assim, a minha vida, vocês não conhecem, eu também nunca contei muitas coisas na internet, mas ela dá, assim, um livro e uma novela mexicana, dá um bom filme de Hollywood. E aí, olhando para a minha história, eu descobri um propósito muito recente. Eu fui num curso de imersão do João Mena, que é bem famoso, o maior fotógrafo de todo o país, se não um dos mais. E ali eu descobri meu propósito. O nosso propósito está entre a nossa maior dor e a nossa maior revolta. A minha dor estava ligada a uma relação narcisista e a minha maior revolta era ver todas as minhas amigas sofrendo e não conseguindo sair das relações. Elas ficavam repetindo os ciclos, como eu já fiz lá atrás, e não saíam. Então eu comecei a estudar mais, me especializar mais, fiz curso para ser terapeuta de casais e fui nichando para essa área. E quando eu arrisquei agora na internet com os vídeos, com inspiração nas histórias dos famosos, porque não é sobre eles, é tudo sobre nós. Sim. Né, sobre todas as vidas, que quem nunca sofreu com relacionamento, né? Porque elas se parecem, né? Acho que a diferença é que é um casal famoso e o outro não. Mas elas se parecem, né? Mas trazer os casais gera identificação com o público. Sim. Eu já vivi isso, eu já me vi nesse lugar e toda a história que eu trago, Thaís, já vivi.
Agora, a Thaís também é escritora, né, Thaís? Eu lancei um livro em dezembro, em Alphaville, ano passado, e nesse livro eu conto como, através de relacionamentos que eu tive, lá atrás, muito novinha, eu superei ideações suicidas com um desfecho ali de relacionamento trágico que eu tive. Mas isso muito novinha, acho que eu tinha uns 19 anos, 18 anos, talvez, por aí assim. Thaís, fiquei sabendo também, estou aqui com a Thaís Macedo, ela é psicóloga, ela é mentora, palestrante, escritora, ex-Big Brother, a mulher já fez de tudo. Agora influenciadora, sem querer querendo, né? E agora influenciadora, é verdade. Thaís, eu te conheci, claro, se eu for falar que eu não te conheci da mídia, eu estaria mentindo, né? Mas eu sei quem é a Thaís na mídia. O Brasil inteiro te conheceu. Mas eu te conheci através de uma outra Thaís, né? Eu estou falando de te conhecer pessoalmente e conhecer um pouquinho da tua história. Sei também que, assim, a sua vida hoje é uma vida, assim, muito diferente do passado, de muita coisa que você mesmo já mencionou. Como foi esse encontro, Thaís? Eu queria saber, porque assim, a gente te acompanha nas redes sociais, você fala um pouco disso. Eu já aproveito, é uma pergunta e já estou emendando em outra. Fiquei sabendo também que tu bateste recorde no podcast dessa Thaís, que está nos acompanhando também. Conta para mim. Aqui em Belém, eu sempre fui muito convidada para ir a podcasts. Eu já fui, acho que, sei lá, nos 100. Mas sempre dá muita audiência e quando eu visito, os podcasts são premiados. Eu pisei num podcast muito famoso e no ano que eu pisei lá, eu falei assim, ó, vocês vão ganhar um prêmio, vocês vão para um tapete vermelho. Um mês depois, eles receberam um convite e ganharam o prêmio. Por sinal, então, o Bate-Papo de Júnior, viu, Eduardo Portela, vai concorrer a algum prêmio, tá? Então, fica ligado aí, a moça tá aqui. Ela tem estrela. Desculpa, te cortei. E a Thaís, que é a minha apóstola, que eu frequento a igreja dela, né? Me convidou uma vez para ir ao podcast dela e, segundo a equipe informou, também teve uma audiência muito boa e as pessoas pediram para eu voltar. E num tempo, acho que no intervalo de 2 ou 3 meses, eu fui 3 vezes lá. E aí, eu acho que foi por isso que ela me indicou, né? Porque eu costumo ter uma boa repercussão, uma boa audiência quando eu vou nos podcasts. Qual foi a outra pergunta mesmo, Eli? Eu fiz a pergunta do teu encontro com o teu momento, principalmente espiritual. O meu momento espiritual, ele aconteceu há mais ou menos 15, 16 anos atrás, quando meu pai precisou fazer uma cirurgia cardíaca e quase morreu em São Paulo. Ele fez uma cirurgia extracorpórea e no colocar o coração de volta, não batia de volta. Ele ficou respirando por máquinas. Então, nesse processo, teve que reviver isso umas 3 vezes, eu estava bem ruim. E aí, nessa busca por algo a mais, algo maior de Deus, eu me encontrei na fé, né, evangélica, e eu pretendo permanecer nela até que o Senhor volte, né? E já passei em algumas igrejas, fiquei muitos anos na minha primeira igreja, que sou muito grata ao pastor Lorival Pereira, do Guamá, da Catedral da Família. Depois fiquei um tempo na Lagoinha, em ambas elas eu fui líder e recordista de batismo. E agora eu estou frequentando a igreja da apóstola Thaís. Eu conheci ela o ano passado num momento péssimo da minha vida. E de lá para cá eu vim descobrindo meu propósito. Então tudo tem a ver com propósito. Quando você encontra um propósito na sua vida, tudo muda, tudo faz sentido. E nessa busca, a apóstola Thaís foi fundamental, porque ela lançou umas profecias. Eu me movi debaixo da nuvem, né? Caminhei debaixo da nuvem profética, porque eu acredito no mover profético. E eu também trabalhei muitos anos, eu sou missionária também. Então, por muitos anos eu vinha só palestrando nas igrejas. Eu falei, mas espera aí, por que só nas igrejas? A gente tem o trabalho voluntário, que é a obra que a gente serve a Deus, né? Mas porque se eu faço isso há mais de 20 anos, e já fiz muitos palcos e também altares, por que não fazer disso uma fonte de renda, não só no voluntariado? E foi uma decisão muito acertada, porque onde eu vou eu sou aplaudida de pé. E hoje tu tá rodando o Brasil com isso, né? Há 15 dias atrás, eu tive no palco do evento Michelangelo's Experience, convidada pelo meu mentor, um dos meus mentores, né? Que eu tenho hoje 7 mentores. Tenha mentores, isso muda o nosso jogo.
né? E o Christian Magalhães, se você for ver aí nas redes sociais, é alguém grande. E ele me convidou para estar no palco de um evento dele, que era um evento de experiência, uma imersão de um dia em São Paulo. Então, eu já havia palestrado no Rio Centro, no Rio de Janeiro, no centro de eventos de lá, na época mais voltado para essa parte mais cristã, com pessoas famosas, conhecidas, já dividi altares também com pessoas assim. Eu só entendi claramente o propósito, isso abriu minha visão e eu mergulhou. só estou caminhando. E a internet, eu fiz um primeiro vídeo para ver se eu ajudava mulheres. A intenção foi essa, né? Para transformar as vidas, né? Eu tenho um grupo de mulheres que tem um link lá no Instagram e elas entram para o meu grupo. Ali eu cuido delas gratuitamente. É um grupo terapêutico. Então, a minha intenção era ajudar o maior número de mulheres, porque como eu não vou poder estar tanto agora mais nas igrejas como eu estava antes, por conta da profissão, né, agora, então foi uma forma que eu encontrei de servir a Deus com propósito a essas mulheres, né, com as relações difíceis e tóxicas e com homens narcisistas e outros transtornos mais. Então eu encontrei essa forma de cuidar de um rebanho ali no WhatsApp. E aí, uma semana, esse grupo já tinha 100 e poucas mulheres. Então, ele só cresce. Em alguns momentos, eu fico presencialmente com elas, a gente vai para uma sala de Zoom, existe troca, pergunta, ensinamento. E eu sempre estou ali apoiando. E começou com esse movimento. E eu falei, deixa eu ver quem eu consigo ajudar. Só que 2 vídeos, isso tem 1 mês e meio só, é muito recente. Já ia te fazer uma pergunta sobre a questão de quantidade de visualizações. Eu acho que tu ia chegar nessa resposta agora. Eu acho que, eu fiquei sabendo também que o teu vídeo bateu quase 1 milhão? O meu primeiro vídeo que viralizou foi uma história de relacionamento baseada em um triângulo amoroso de famosos. E ele está com agora quase 900 mil views. Eu acho que ele tem mais de 10 mil aviãozinhos de compartilhamentos. Compartilhamento. Eu acho que, na verdade, tem bem mais do que isso. E ele já bateu não sei quantos mil comentários. E logo em seguida, uns 15 dias depois, um segundo vídeo se tornou viral. Esse deve estar com uns 300 mil já, mais ou menos. Mas eu tenho uma média ali de 30 mil, 40 mil, 50 mil, e isso em 1 mês e meio. Sendo que eu só tenho 27 mil seguidores. Eu comecei há 1 mês e meio com 13 mil e um pouquinho. Em 1 mês e meio eu ganhei mais de 15 mil seguidores. Então é um fenômeno. O formato já é um sucesso. Isso cresce exponencialmente, tudo cada orgânico, vez mais. Né, eu não patrocino R$1. Nenhum real. Eu me recuso. Que eu aprendi com um dos meus mentores, o João Mena, que ele só patrocina 3% do conteúdo dele. É óbvio que eu tenho mentoria de conteúdo, eu tenho mentoria de oratório, eu tenho mentoria de posicionamento e imagem. Essa imagem da Thaís que você está vendo aqui, muito mais madura, até mesmo pelo meu crescimento espiritual e de vivência da vida, das relações, da maternidade, de tudo que eu vivi, é uma outra versão. Sem dúvida nenhuma, eu decidi que em 2025 seria uma outra Thaís, uma outra história de vida, um novo começo e tudo diferente. Começando pela vestimenta e pela postura, pelo posicionamento. Isso vira o jogo, vira tudo. Concordo. Thaís, vamos falar de futuro. Vamos falar de futuro. Sei que tem muitos projetos aí circulando, próximo, você está sendo procurada. A gente já bateu um papo fora do ar. Sei de convites, programas. Qual vai ser o futuro da Thaís? Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu tô desenhando, eu sei o que eu tô traçando, eu sei onde eu quero chegar. Eu vou chegar. Não vai demorar. Mas é fato que, com clareza de visão, a gente não tem 100%. Mas a gente sabe o que vai plantando e o que vai colher, né? Provavelmente vai haver um boom aí nas redes sociais. Eu vou naturalmente, com o tempo, me tornar uma influenciadora, mesmo sem querer. Né? Tem algumas propostas para a TV, tem várias situações acontecendo. Pra você ter uma noção, essa semana eu fui convidada pela equipe do Everton Rosa, que também é um gigante nacional, que é alguém que eu admiro, me conectei. Ele também tem uma igreja online, eu assisto aos cultos dele de manhã, no domingo, às 9 da manhã. É o aplicativo iDivine, que é maravilhoso.
E a gente se conectou num desses eventos que eu estou indo a São Paulo, e eu tive um convite para gravar um podcast dentro do jatinho dele, com o sócio dele, essa semana. Então, é nesse nível, talvez mudar de cidade, talvez ir para São Paulo, Alphaville ou no Sul. Eu não tenho muita clareza, mas eu digo que é um trabalho de alfaiate, a gente vai costurando. A roupa sob medida. Sim. E vivendo e se permitindo, porque as oportunidades vêm. E antes eu não tinha essa expertise de ser intencional em nada do que eu fazia, eu era zero intencional. Quando a gente acessa mentores que fazem toda a diferença na nossa vida, a gente alcança outros patamares, outros lugares. E a ambiência muda todo o jogo. Então, se eu posso te ensinar algo hoje olhe bem para a sua ambiência. Com quem você anda, em que lugares você vai, e você é a soma das 5 pessoas que caminham com você. Então, se eu ando com 5 pessoas milionárias, eu vou ser a próxima. Se eu ando com 5 pessoas falidas, eu vou ser a próxima. Se eu ando com 5 pessoas deprimidas, eu vou ser a próxima, né? Se eu ando com 5 pessoas felizes, eu também serei mais feliz. Então, é muito importante a gente delimitar e quem a gente dá acesso à nossa vida, né? Eu digo que é como um ovo frito. Tem as demarcações ali, a externa, que tem a parte branca, e a do centro, que tem a amarelinha. E os que ficam para fora do branco. Então, no núcleo, a gente permite poucos. No amarelo, alguns. E depois do amarelo para fora, muitos. Jesus fez assim. Uma multidão seguia, estava fora do branco. No branco, ele tinha ali 12 apóstolos. E ali dentro, dentre os 3, no núcleo, tinha um especial, que foi o discípulo do amor, né? João. Mas ele andava com Pedro, João e Tiago. Só 3 acessavam a intimidade. Isso é um modelo para a gente no mundo inteiro. Então, eu sempre me lembro do ovo frito quando eu olho. Para quem que a gente dá acesso à intimidade, à nossa casa, à nossa família? Quem é que merece estar ali? Quem é que está perto de nós? Porque eu e você, somos conhecidos, temos fama, não adianta a gente ser hipócrita, né? Fazemos coisas que dão certo. Somos invejados. Algumas pessoas se aproveitam de nós por conta da nossa utilidade, né? Tem gente que se aproxima de mim só para pegar conselho psicológico e tchau, te descarta. Então, com o tempo e a maturidade, você vai percebendo isso. É sutil o negócio, né? Mas aí você vai, não, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui... Tudo bem que a vida é uma troca, mas a gente não pode só doar. Verdade. A gente transborda para a vida dos outros, mas a gente também quer receber. Então, isso é muito importante, as trocas afetivas. Thaís, o bate-papo foi muito bom mesmo. Acredito que a gente vai ter uma outra oportunidade. Mas eu queria deixar um minuto final aqui para ti, passar uma mensagem para os teus seguidores e para o nosso telespectador. Você que está aí, público, eu gostaria de dizer para você que se você está sofrendo, está pensando em tirar a sua vida, está pensando em desistir por causa de outra pessoa, não faça isso. Alguém já pagou o preço por você, alguém já morreu para que você tenha vida abundante, vida plena, vida feliz. Acesse isso através de Cristo. Ninguém merece a sua morte. Ninguém merece que você morra ou se mate por alguém. Você consegue entender isso? Tudo o que você precisa está aqui dentro. Você tem uma partícula divina dentro de você. Você foi feita à imagem e à semelhança de Deus. Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Você que é rainha, você que é rei também, porque homens também sofrem com relações abusivas e tóxicas. Então, se levanta, caminha, permaneça em movimento, procure ajuda profissional. Não permaneça nesse lugar. Se coloque no pedestal. O pedestal não é do outro, ele é para você. Saiba quem você é. Se descubra, se ame e passe por um processo terapêutico. Isso vira todo o jogo. Foi isso que mudou a minha vida e a minha história. Vai mudar a sua também. Excelente. Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai se falar muito mais ainda, tá? E você que está em casa, bate-papo de hoje fica por aqui. Até amanhã.